Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então dando continuidade ao nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aqui com o capítulo número 10, que tem o seguinte título: Um apelo de que todos gostam. Fui criado no Missouri, ao lado da terra de Jesse James, e visitei a sua fazenda em Kearney, onde o filho dele vivia. Sua esposa contou uma história de como Jesse roubava trens, assaltava bancos, e em seguida dava dinheiro roubado aos fazendeiros vizinhos para resgatarem suas hipotecas. Jesse James provavelmente se julgava com um coração idealista, tal qual Dutch Schultz Crowley, o Tio Gunn, Al Capone e muitos outros padrinhos o fizeram, 2 gerações mais tarde. O fato é que toda pessoa que você encontra, mesmo a que você vê no espelho, se tem em alta conta e gosta de ser correta pródiga na sua própria avaliação. J. Pierpont Morgan observou, num de seus entreatos analíticos, que, em geral, um homem tem 2 razões para fazer uma coisa qualquer. Uma razão que parece boa e outra a real. Por si mesmo, o homem julgará da razão real. Você não tem necessidade de acentuar isso. Mas todos nós, no fundo, somos idealistas e gostamos de considerar os motivos que nos parecem bons. Assim, com o fito de modificar as pessoas, apelamos para os seus mais nobres motivos. Será isso demasiado idealístico para ser empregado nos negócios? Vejamos. Tomemos o caso de Hamilton J. Farrell, da Farrell Mitchell Company, de Glen Olden, na Pensilvânia. O Sr. Farrell tinha um inquilino difícil que ameaçava mudar-se. Ainda faltavam 4 meses para terminar o contrato, mas, apesar disso, resolveu notificar que ia abandonar imediatamente a casa, sem considerar as cláusulas contratuais. Esta gente veio à minha casa durante todo o inverno, a parte mais cara do ano, disse o Sr. Farrell quando narrou o caso perante a classe. E eu sabia que antes do outono era difícil alugar de novo o apartamento. Via $220 indo-se embora, e, acreditem-me, isso em absoluto não me agradava. Ordinariamente, eu teria procurado o inquilino, dizendo-lhe que lesse o contrato novamente. Teria notificado de que, se fizesse a mudança, o total do aluguel devia ser pago imediatamente e que eu podia tomar e tomaria providências para recebê-lo. Entretanto, em vez de precipitar a solução e fazer uma cena, resolvi experimentar outro método. Por isso, comecei mais ou menos assim: Sr. Doe, tomei conhecimento do seu caso e não acredito que o senhor queira mudar-se. Minha experiência de alguns anos neste negócio de alugar casas ensinou-me alguma coisa sobre a natureza humana, e eu o considero, antes de tudo, como um homem de palavra. Na verdade, acho-me tão certo disto que estou querendo fazer uma aposta. Agora, eis a minha proposta. Deixe sua decisão sobre a mesa durante alguns dias e pense sobre a mesma. Se me procurar, no espaço que me dei entre agora e o primeiro dia do mês, quando vence o seu aluguel, e me disser que ainda pretende mudar-se, dou-lhe minha palavra de que aceitarei sua decisão como definitiva. Dou-lhe o direito de mudar-se e reconheço que estava errado no meu julgamento. Mas acredito que o senhor é um homem de palavra e respeitará o contrato. Porque, afinal de contas, nós somos ou homens ou macacos, e a escolha geralmente fica ao nosso arbítrio. 100, quando o novo mês começou a correr, este cavalheiro me procurou e pagou seu aluguel pessoalmente. Ele e a esposa refletiram sobre o assunto, informou ele, e decidiram ficar. Acharam que a única saída honrosa que lhes restava era respeitar o contrato. Quando o falecido Lord Hortcliffe deparou com um jornal que publicava uma fotografia sua que não queria fosse publicada, escreveu uma carta ao diretor. Teria ele dito: favor não publicar essa minha fotografia nunca mais, pois não gosta dela? Não, apenas apelou por um motivo mais nobre. Apelou para o respeito e amor que todos nós sentimos pela maternidade. Escreveu: por favor, não publique essa minha fotografia nunca mais. Minha mãe não gosta dela. Quando John D. Rockefeller Jr. quis evitar que os fotógrafos de jornais tirassem fotografias de seus filhos, também apelou para os mais nobres motivos. Não disse: não quero que sejam publicadas as fotografias deles.
apelou para o desejo profundo em todos nós de evitar males para as crianças. Disse: Vocês sabem como são essas coisas, rapazes. Alguns de vocês têm filhos e sabem que é prejudicial às crianças demasiada publicidade. Quando Cyrus H.K. Curtis, rapaz pobre do Maine, estava iniciando sua meteórica carreira, que lhe daria milhões como proprietário do The Saturday Evening Post e do Ladies' Home Journal, no começo não podia ter o bastante para pagar o preço que as outras revistas pagavam. Não podia, pois, conseguir autores de primeira classe que escrevessem para suas revistas apenas por dinheiro. Assim, apelava para os mais nobres motivos. Por exemplo, persuadiu mesmo Louisa May Alcott, a imortal autora de Mulherzinhas, a escrever para ele quando ela estava no auge da fama e conseguiu a sua colaboração oferecendo-se para mandar um cheque de $100. Não para ela, mas para sua instituição de caridade favorita. Um cético poderá comentar: essa bobagem está muito bem para Northcliffe Rockefeller, um romancista sentimental. Mas eu gostaria de ver como isso funcionaria com as teimosas crianças de quem tenho de fazer cobranças. Você pode ter razão. Coisa alguma dá resultado em todos os casos ou com todas as pessoas. Se julga satisfeito com os resultados que está obtendo agora, por que mudar? E, se não está satisfeito, por que não experimentar? Seja como for, penso que você gostará de ler essa história verdadeira contada por James L. Thomas, um antigo estudante meu. 6 fregueses de uma certa companhia de automóveis recusaram pagar suas contas por serviços prestados. Nenhum cliente protestou contra toda a conta, mas cada um reclamava que um certo débito estava errado. Em todos os casos, o cliente assinara pelo trabalho feito, e assim a companhia sabia que estava certa e o afirmou. Este foi o primeiro erro. Aqui estão os passos que os homens do departamento de crédito deram para cobrar contas atrasadas. Suponho que eles tiveram êxito. 1. Procuraram cada um dos fregueses e disseram abruptamente que vinham cobrar uma conta apresentada havia algum tempo. 2. Fizeram questão fechada de afirmar que a companhia estava absolutamente certa. Por conseguinte, ele, o cliente, estava absolutamente errado. 3. Disseram que eles da companhia entendiam mais sobre automóveis do que os fregueses podiam ter esperanças de ainda vir a conhecer. Por isso, para que discutir? 4. Resultado? Discutiram. Qualquer um destes métodos poderia convencer o cliente e levá-lo a pagar a conta? Você pode responder por si mesmo. Nessa altura do caso, o diretor do departamento de crédito estava... Deu um erro aqui no meu computador. Tá aqui o parágrafo de novo. Deu um erro aqui no meu computador, vou ler o parágrafo de novo. Qualquer um destes métodos poderia convencer o cliente e levá-lo a pagar a conta? Você pode responder por si mesmo. Nessa altura do caso, o diretor do departamento de crédito estava a ponto de fazer fogo com a bateria da lei, quando, por sorte, o assunto foi ter a consideração do diretor-geral. Este examinou as fichas dos clientes faltosos e constatou que gozavam da reputação de pagar suas contas em dia. Alguma coisa estava errada, muito errada, sobre o método de cobrança. Assim, chamou James L. Thomas e disse-lhe que se encarregasse da cobrança dessas contas incobráveis. Aqui estão, nas suas palavras, as medidas que o Sr. Thomas tomou. 1. Minha visita a cada cliente era para cobrar uma conta atrasada, uma conta que sabemos que estava absolutamente certa. Mas não disse uma só palavra a respeito. Expliquei que vinha saber que a companhia havia feito ou deixara de fazer. 2. Esclareci que antes de ouvir o caso do cliente não podia ter opinião. Disse-lhe que a companhia não tinha veleidade de se julgar infalível. 3. Disse-lhe que estava interessado apenas no seu carro, que ele o conhecia mais que qualquer outra pessoa no mundo, que era autoridade no assunto. 4. Deixei-o falar e ouvi com todo interesse e simpatia o que desejava, e tinha esperado. 5. Finalmente, quando o freguês já estava numa atitude razoável, expus de um modo inteligente o caso para seu julgamento.
Apelei para os mais nobres motivos. Primeiro, disse eu, quero que o senhor saiba que também acho que este assunto tem sido muito mal conduzido. O senhor foi contrariado, irritado, importunado por um dos nossos representantes. Isso nunca devia ter acontecido. Sinto muito, e como representante da companhia, apresento desculpas. Quando me sentei aqui e ouvi o caso contado pelo senhor, não pude deixar de ficar impressionado com a sua cortesia e paciência. E agora, porque é cordato e paciente, vou pedir-lhe para fazer uma coisa por mim. Alguma coisa que o senhor pode fazer melhor do que outra pessoa qualquer. Aqui está a sua conta. Sei que é uma segurança para mim pedir-lhe para acertá-la. Exatamente como se o senhor fosse presidente da minha companhia. Vou deixá-la com o senhor. O que o senhor disser estará certo. Acertou ele a conta? Certamente o fez. Conseguiu uma pequena redução. As contas iam de 150 a 400 dólares. Mas liquidou o freguês a maior parte das contas? Sim, um deles o fez. Um deles recusou pagar um centavo sequer, mas os outros 5 deram à companhia a maior parte. E aqui está o resultado do caso. Despachamos novos carros para todos os 6 clientes nos 2 anos seguintes. A experiência ensinou-me, disse o Sr. Thomas, que quando nenhuma informação pode ser encontrada sobre o cliente, a única base sólida para prosseguir é imaginar que ele é sincero, honesto, fala a verdade e deseja pagar as contas de uma vez. Esteja convencido de que as mesmas estão certas. Expondo diferentemente, talvez um pouco mais claro, as pessoas são honestas e querem satisfazer os seus compromissos. As exceções a esta regra são relativamente poucas, e estou convencido de que o indivíduo que está inclinado a discutir violentamente, na maioria dos casos reagirá favoravelmente se fizer com que ele sinta que você o considera honesto, correto e inteligente. É que chegamos no princípio 10 do nosso capítulo. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Final do capítulo número 10.